Olá, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus, nosso Pai, que as ternas consolações, o poder do Espírito de Deus, Ele esteja reinando na sua casa, nesta quinta-feira, nesse dia tão abençoado, nesta noite de quinta, na verdade, o dia que o Senhor já nos concedeu a graça de podermos passar na presença dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela sua vida, louvamos pela sua família. Seja bem-vindo a este canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que alegria nós estarmos juntos. É o canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras e quero lhe dizer uma coisa. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva no nosso canal. Aproveite também para divulgá-lo, para que outras pessoas também tenham acesso à palavra de Deus. Bom, a partir de hoje, às quintas-feiras, neste horário, você terá aí uma palavra para o seu coração. E hoje eu quero ministrar uma palavra para as nossas vidas. Eu gostaria que você pudesse reunir a sua família nesse momento de estudo bíblico, ou nesse momento de palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 50. Aproveite, chama os filhos, a família, os irmãos, enfim, as pessoas que estão na sua casa. Para esse momento solene da palavra de Deus, eu quero deixar uma palavra para o nosso coração nesta noite. Eu quero falar sobre uma série de estudos que nós vamos ministrar a partir de hoje, com o tema terapia da alma. Agora, com detalhe, não é pelo fato de que eu sou um psicólogo clínico que nós vamos trabalhar com o aspecto da psicologia neste canal. Não. Nada contra a psicologia, amo a psicologia, é uma ciência fantástica, mas o pastor Gessimar, como pastor, nós vamos ministrar uma terapia pela palavra de Deus. E hoje eu quero conversar com você como Deus cura os traumas emocionais. Algo que está agarrado no seu coração, na sua vida, que você não está dando conta, você já não percebe mais, mas está te fazendo mal. E nós vamos conversar sobre isso nesse instante. Gênesis capítulo 50, eu quero ler os versos 14 até o verso 21, propriamente dito. Diz assim, palavra de Deus. O texto está inserido dentro do contexto em que Jacó ele é enterrado. Obviamente, ele morre e José ali, com todos os irmãos, enterrando o pai, e nós vamos conversar sobre essa questão. Verso 14 diz assim: depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, da verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que
que conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Pai, dá-nos a tua graça de sermos fiéis à tua palavra nesse instante. Usa, meu Deus, como instrumento do Senhor para a glorificação do teu santo e bendito nome. Este que me assiste, Deus, neste canal, este pai, esta mãe, este jovem, este adolescente, esta vida, Deus, que carrega algo na alma que a machuca, que a perturba, que a destrói, que a corrompe. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Toma essa pessoa nas tuas mãos, Pai. Traz cura nesta noite para as feridas da alma, para as lacunas, para as rachaduras, para as fissuras. Ó Deus, tenha misericórdia. Em nome de Jesus, usa-me como instrumento e, acima de tudo, a tua palavra como instrumento. Nós te pedimos em nome de Jesus, hoje, para sempre. Amém. Amém. Queridos, todas as pessoas, ao longo da sua existência humana, sofrem traumas emocionais. Isto acontece quando somos machucados pela vida ou por indivíduos próximos a nós ou não. A palavra trauma, em sua raiz etimológica grega, significa lesão causada por um agente externo. Não foi interno. É uma lesão causada por um agente externo. Hoje, trauma ainda está ligado ao significado de ferida. Feridas. Considera-se ocorrência de um trauma, de uma ferida, quando as defesas psicológicas naturais são transgredidas. E isso gerando no ser humano, ou na pessoa, ou no indivíduo, os transtornos do estresse pós-traumático. É algo que ocorre na minha vida depois de algo que me aconteceu. E obviamente isso que me aconteceu veio externo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não interessa o tempo. Eu sei que de alguma maneira ele vai manifestar na minha vida e na sua vida. Vamos analisar então os sintomas. Quais são os sintomas, pastor, dos traumas emocionais? Vamos lá? Bom, as lembranças dos traumas podem invadir a consciência repetidas vezes, de repente, sem sinais desencadeadores que as provoquem. Eu não preciso recordar de um trauma que eu sofri na infância. Ele pode surgir, ele vem, ele pode invadir a minha consciência do nada. As lembranças intrusivas podem ocorrer também durante até mesmo o estado de sono. Quando você dorme, você pode ter aí sobre a forma de pesadelos com conteúdo relacionado à situação traumática que você viveu. Pode ter pesadelos à noite. Pode recordar no sono ou à noite com algo que te atormenta, trazendo à sua memória algo do passado. E com detalhe, querido, os indivíduos ou o indivíduo, assim que a gente chama na psicologia, o ser humano ou a pessoa, ela pode apresentar intensas reações psicológicas, desde terror, algo assustador que lhe atormenta, repugnância, depressão,
aumento de batimentos cardíacos, suor, respiração rápida, uma diminuição na concentração, isso pode ocorrer na vida da pessoa, irritabilidade, autoestima baixa, estilos de vida muito limitado após a experiência traumática. A pessoa ela tinha um estilo de vida, ela rendia mais e acaba não rendendo em si, não dando conta da vida, e podem desenvolver também uma extrema culpabilidade. Além disso, incapacidade para confiar nos outros. Geralmente quem passa por isso, para dar conta depois, não é fácil. Até mesmo, queridos, medo constante relacionados aí à segurança pessoal. Fechamo-nos em nós mesmos, atrás de uma muralha construída de amargura, rancor, ódio. E até mesmo desejo de vingança. Ou então autopiedade. E etc, etc, etc. Bom, o que nós vimos então foram os sintomas. Vamos trabalhar agora, nesse momento, a dor dos traumas emocionais. Como acontecem? Bom, acontecimentos ruins podem acometer, qualquer cristão e deixá-lo triste, amargo e até mesmo revoltado. E se alguém tinha motivos para tornar-se uma pessoa dura, amarga, vingativa, era José do Egito. Apesar de ter sido um servo fiel a Deus, José passou por muitos sofrimentos na vida. Então, vamos voltar aqui. O senhor está dizendo para mim que pelo fato de que eu sou crente, então eu posso sofrer de traumas? Sim, pode sim, isso é normal na nossa vida. Você pode ficar triste, amargo, revoltado, pode, é natural na nossa vida. Só que quando nós olhamos para a vida de José, ele tem muito mais motivos talvez do que você e do que eu. Como eu disse, apesar de ter sido um servo fiel a Deus, José passou por muitos sofrimentos. Vamos refrescar a sua memória. O que José passou? Ainda garotinho, ele perdeu a mãe. Luto. Sepultou a mãe. Algo doloroso. Raquel, que morreu a dar à luz Benjamim, nas proximidades de Belém. Quem passou por luto sabe que não é fácil, você ter que elaborar as fases para você dar conta. E ainda mais uma criança quando perde uma mãe. Bom, em casa, na família, ele era perseguido e também odiado pelos seus irmãos mais velhos. 10 ao todo. Filhos de outras mulheres de seu pai. Você sabe o que é conviver com irmãos em casa? Se sua infância não fora das melhores, a adolescência lhe reserva novas desgraças. Aos 17 anos, ele foi raptado pelos irmãos e vendido como escravo a mercadores midianitas que viajavam para o Egito. Na casa de Potifar, oficial egípcio para o qual os midianitas o venderam, ele sofreu assédio sexual de sua patroa e sendo depois caluniado por ela porque não a possuiu. E que mais? Em virtude dessa mentira, ele foi preso injustamente.
e amargou por 3 anos na prisão, cercado de criminosos e abandonado pelas pessoas as quais ajudara, porque ele ajudara alguém lá dentro, que se comprometeu de que ao sair iria ajudá-lo, e não fez. Você pode imaginar como aquele jovem se sentia? Tudo concorreria para torná-lo um homem condenado à enfermidade e à tristeza, querido. Mesmo que conseguisse recuperar a liberdade e recomeçar a vida, José, vítima de tantas injustiças, carregando uma coleção tão grande de lembranças dolorosas, tantas feridas abertas, dilaceradas no coração, nunca mais ele seria feliz. Coisas ruins acontecem a todo mundo, meu querido. O fato de sermos servos de Deus e crentes em Cristo Jesus não nos torna imunes ao sofrimento. O próprio Senhor Jesus nos afirmou dizendo: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Não é pelo fato de que eu sou o servo de Deus que eu estou imune ao sofrer, ao padecer, ao chorar. Não nos isenta de dores, doenças, acidentes, contrariedades, traições, perdas, separações, injustiças, decepções e tantos outros reveses que povoam as possibilidades da existência humana. O Senhor Jesus falou, vou repetir o versículo, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, disse Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que realmente fará a diferença, o que contará de fato para a vitória ou o fracasso, para a felicidade ou o desespero, não é se sofremos ou não traumas emocionais, mas sim, meu querido, a nossa atitude, o meu comportamento, a minha reação, a minha atitude diante deles. É por isso que o filósofo Jean-Paul Sartre, ele expressou o seguinte, abram aspas, palavra de Sartre: não importa o que fizeram de você, importa o que você faz com o que fizeram de você. Não nos é possível, mudar o que já nos aconteceu, não tem jeito, mas podemos controlar os seus efeitos em nossa vida, e você pode, e eu posso, e nós podemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido, meu irmão, minha amiga, meu dileto, você que me assiste agora, para isso, o nosso posicionamento, ele é fundamental. Diante dos traumas emocionais, das feridas que os outros nos impuseram, existem algumas atitudes possíveis que podemos fazer, eu e você, com os nossos traumas. Nós podemos fazer 2 coisas. A primeira coisa que nós podemos fazer diante dos traumas emocionais, diante das feridas que os outros nos impuseram, a primeira atitude que eu posso tomar é uma atitude de ressentimento. Primeira coisa que eu posso fazer. Frequentemente há ódio, a raiva e ressentimento em nossa alma, associados às lembranças que eu vou trazer, evocar à minha memória, que são dolorosas.
Na verdade, querido, são esses sentimentos e não o episódio em si que nos machucam, perseguem e entristecem. Isto é sério. Então, eles atualizam diariamente a dor que um dia sofremos. Se nos ressentimos, sentimos de novo. Remoemos a mágoa, relembramos a ofensa, revivemos a dor, ruminamos o sofrimento. Somos nós. O ressentimento, muitas vezes, se apresenta como um empecilho à obra restauradora de Deus e do seu Santo Espírito. É uma barreira, é um empecilho. O Senhor, Ele quer nos curar, mas nós nos recusamos a isso, querido. Recusamos-nos a esquecer. Recusamos-nos a deixar para trás e a olhar para frente. Para frente. É daqui para frente. Não é para trás. A minha vida, eu preciso reorganizá-la ou organizá-la agora. Por isso, há pessoas que não conseguem se apropriar da cura de Deus para os traumas emocionais. Acostumaram-se tanto a carregar lembranças amargas, coisas que já se passaram 10, 15, 20 anos. Tem gente que é capaz de dizer assim, no dia 2 de fevereiro de 1976, tantas horas, eu estava assim, assim, assim e assim. Acostumaram-se tanto a carregar lembranças amargas e essas lhes servem de justificativas para tantas atitudes erradas que tomam na vida que simplesmente já não sabe viver sem elas. Aquilo já é um ganho na minha vida. Aí eu vou viver com senso de autopiedade. Coitadinho de mim. Um ganho secundário. Não, não. O sofrimento associado ao ressentimento produz a escravidão. Acrescentar ressentimento às lembranças dolorosas é criar uma mistura ácida que corrói o coração. É colocarmos-nos numa posição de inferioridade na batalha contra o mal, conforme Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 2 da sua segunda epístola, no capítulo 2, versículos 10 a 11. Onde a mágoa, ouça isso aqui, o diabo leva vantagem. Ficamos em situação de desvantagem na luta. Por isso, pense bem. O ressentimento torna-nos marionetes de Satanás, amarrados, controlados, escravizados, fazendo exatamente o que ele quer, porque ele quer te escravizar. Voltemos a José. Ele seria o seu fim. Ele seria o seu fim caso ele tivesse reagido aos traumas emocionais com uma atitude de ressentimento. Mas não foi esse, felizmente, o caminho que se propôs a seguir. Existe uma outra alternativa possível diante das feridas do coração, que é a atitude do perdão. Então a primeira atitude que eu posso fazer diante dos meus traumas, diante das feridas, diante das fissuras, diante daquilo que eu estou sofrendo, é ter ressentimento. E a segunda coisa que eu posso fazer é a atitude de perdão. E foi justamente isso que José fez. As cordas e correntes emocionais só podem ser rompidas por uma coisa: o perdão. E foi a atitude de perdão que salvou José de tornar-se um
prisioneiro do seu passado, escravo do seu passado. Ele não abrigou em seu coração ideias de vingança e, além disso, ele recebeu seus irmãos do Egito, sustentando-os naquele ano de fome e de seca. Os dias difíceis haviam passado e José soube deixá-los para trás. Foi uma vitória, irmãos, do perdão. O perdão venceu. Bendito seja o nome do Senhor. Então ouça isso aqui. Perdoar é deixar de viver no passado. É livrar-se dele para desfrutar do presente e conquistar o futuro. Pense nisso. Perdoar é permitir que a cura interior de Deus se efetue, promovendo alívio para as dores da alma, meu amado e querido, você que está aí nesse canal agora. Portanto, meu amado, meu querido, minha irmã, minha amiga, tendo em vista tudo isso, o que eu tenho que fazer, pastor? Perdoe. Pare de beber veneno. Perdoe. A atitude de ressentimento e a atitude de perdão. Você pode escolher. Ou você vai beber veneno, ou você vai ser curado, liberar perdão. É o que eu tenho que fazer. Aí você pode perguntar assim, é isso que eu tenho que fazer? O ser humano faz essas duas atitudes. Ou ele entra numa, no ressentimento, ou ele entra na outra atitude, que é de perdão. E o que eu tenho que fazer para não conviver com isso engedrado na minha alma, pastor? Quais são as dicas importantes que o senhor tem como pastor, como psicólogo, para nos orientar e para me orientar nessa área, nesta noite de palestra que você está assistindo hoje, cura, terapia da alma? Eu vou te dar algumas dicas. Quer anotá-las? Faz um favor. Primeira coisa que você precisa fazer, e que eu preciso fazer, e que nós precisamos fazer, não coloque o seu foco no passado. Mude os pensamentos. Não estou aqui afirmando pensamentos positivos. Não, estou falando disso. Mude os pensamentos. Desfoca. Quando você evoca, você sofre. Então, para que evocá-los? Foque em outros, em outras coisas. O nosso passado, ele pode se tornar um inimigo ou um aliado. Depende apenas da nossa atitude. Mesmo que as lembranças mais desagradáveis podem ser superadas, podem. É lógico que podem. Traumas e complexos, culpas e remorsos, decepções e fracasso, amargura e estagnação, tudo isso pode ser vencido, dando-nos a liberdade de desfrutar as alegrias do presente e alcançar as realizações do futuro. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, verso 26, tem um texto que diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Entretanto, paremos de olhar para trás. Pare. Lembram-se da mulher de Ló? Lá em Lucas, no capítulo 17, verso 32, era uma ordem para não olhar para trás. Devemos nos lembrar de viver no presente, o hoje, e resistir à tentação, querido, de voltar o nosso olhar ao passado. Não podemos nos deixar dominar pelo passado. Mas pastor, esquecer também é difícil, eu não tenho amnésia, é verdade. Precisamos visualizar o futuro,
lembramo-nos de situações pendentes e avançar em direção a novos objetivos. Despeçamo-nos do ontem, desfrutemo-nos do hoje, conquistemos o amanhã. Procure fazer bom uso do seu passado. Recorra às suas experiências para aprender coisas que valham a pena. Por exemplo, Jeremias, em termos caóticos que ele viveu, lá em Lamentações, escrevendo, quando o povo foi levado cativo, ele diz assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Coloque nos seus pensamentos algo maravilhoso. Pense nas coisas espirituais, pense no alto, pense em Deus. Trate de criar bons hábitos saudáveis e modificar aqueles que lhes prejudicam. Faz isso. Traga à memória suas melhores lembranças, a fim de exercitar sua coragem e desenvolver um coração agradecido. Talvez seja isso que você esteja precisando. Não estou aqui dizendo que o passado não deixou marcas em você. Lógico que não, meu querido. Sei que as feridas existiram e que por vezes elas ainda doem. É lógico que dói. É possível que grande parte daquilo que você enfrenta hoje reflita a influência de circunstâncias que estiveram fora do seu controle. Entretanto, você precisa saber que influências não são determinações. Todos nós somos capazes de reagir aos acontecimentos de uma maneira ou outra. Todos nós. Se apenas nos acomodarmos às circunstâncias e entregarmos ao passado a chave do nosso futuro, tudo o que teremos serão desculpas e não soluções para os nossos traumas. Segunda coisa, segunda dica que eu tenho para você. Conte com a graça de Deus. Conte com a graça de Deus. Ainda que tenhamos bons conselheiros, livros inspirativos, você precisa contar com a graça de Deus. Ainda que você procure um bom profissional, quem sabe fazer uma psicoterapia, um cristão, mas ainda eu continuo lhe afirmando, você precisa contar com a graça de Deus. Vá para a palavra de Deus. Busque ao Senhor em oração, meditação e louvor. Nessa hora, o que temos de fazer é nos lembrar de que podemos acreditar em Deus, depositar toda a nossa confiança em Deus, colocar para Deus até mesmo os nossos passados e pedir ao Senhor que o nosso passado seja agora purificado pelo teu bálsamo, porque Ele tem um bálsamo de cura para a sua vida. Vá para Deus nesta hora, querido. Vá para Jesus nesta hora. Ele pode todas as coisas. Eu espero que você, convencido de que o Senhor deseja o melhor para a sua vida, e Deus quer o melhor para você. Bendito seja o nome do Senhor. E para isso, o que precisa fazer é achegar-se a Ele, submeter-se à sua vontade e praticar os seus ensinamentos. Dessa forma, meu amado, meu querido, não importa quão difícil tenha sido o seu passado, e nem quão profundas tenham sido as marcas que ele deixou, eu quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus Cristo, você conseguirá. Você consegue. Creia. Se entrega a Ele nesta noite. Vá para Jesus nesta noite. Coloque a sua vida diante daquele que pode todas as coisas. Daquele que pode restaurar. Daquele que pode curar todas as lembranças amargas da sua vida. Em nome de Jesus. Eu creio nisso.
Vamos orar? Curvemos-nos diante dele, aí mesmo onde você está. E se você quiser fazer essa oração juntamente comigo, você pode fazer. Você pode falar assim: Senhor Jesus, eu quero te pedir nesta hora que tu venhas agir na minha vida, que isso venha limpar, apagar, curar as fissuras, as lembranças amargas, os traumas, as dores, aquilo que me faz parar, aquilo que me faz estagnar, aquilo que me faz sofrer, aquilo que me faz aquilo que me faz ser a pessoa mais infeliz. Faz isso nesta noite, Pai. Coloque esta vida, esta pessoa que carrega na alma, carrega algo engendrado no coração há tantos anos, que pulsa, dilacera. Eu quero te pedir pelo teu Espírito Santo. Visita esta moça, visita esse jovem, visita esse rapaz, visita esse adolescente, visita esta criança que carrega esse trauma há tantos anos e traz a cura nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Querido, você pode se desvencilhar desses traumas, obedecendo todas essas dicas que nós passamos para você nesta hora, aqui nesse canal. Se esta palavra foi bênção na sua vida, compartilhe. Peça a outras pessoas para que também possam compartilhá-la. E além disso, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva o mais rápido possível, porque todas as quintas-feiras nós teremos uma palavra de cura para a sua alma aqui neste canal. Deus te abençoe. Um grande abraço.